Olá, bom dia! Bem-vindos ao Agronacional, o primeiro do ano. E eu fico muito feliz em estar com vocês aqui toda semana, começando mais essa jornada e mostrando o universo encantador que é a vida e o trabalho no campo, né? E você vai ver daqui a pouco. Faz 30 anos que a Nelore Paraná trabalha com pecuária de corte e utiliza o confinamento para intensificar a produção. E todo pecuarista sabe que um dos insumos mais importantes para esse sistema é a ração. O etanol é feito a partir da cana-de-açúcar, mas não só. Nos últimos anos, o milho tem contribuído para gerar esse biocombustível. E detalhe, sua utilidade vem crescendo a cada ano. O que há poucos anos era algo distante, hoje é realidade. Tanto que já é bem mais comum vermos essas placas solares em propriedades rurais. A energia fotovoltaica vem se consolidando entre os produtores como uma alternativa. Nós estivemos aqui na Fazenda Cigana há 5 anos e registramos o início do trabalho, praticamente o início do trabalho de sucessão familiar com a Ana Paula, o seu pai, o Chico, e começando a trabalhar juntos, discutindo, alinhando o seu trabalho em conjunto aqui na fazenda. Uma pele sadia, uma carne macia e ossos fortes são resultados de uma nutrição balanceada. Quando a gente fala em balanceamento, a gente fala nos diversos nutrientes que são necessários para o crescimento do animal, o desenvolvimento da ave, Sou professor de carreira há mais de 25 anos. O Colégio Estadual de Longinópolis fica aqui no interior do município de Braganey, numa área que é totalmente agrícola e também pecuária, E nós atendemos alunos, o nosso público de alunos é público dos filhos dessas famílias que trabalham, ou trabalham no campo, ou trabalham diretamente ligados ao campo. O brilho no olhar e o sorriso fácil revelam a paixão só de falar o nome dele, o Cacau. Filha de produtora em Ilhéus, no sul da Bahia, e à frente dos negócios da família há 4 anos, a história da Cláudia é uma mistura de superação adoçada com exemplo de solidariedade. Essa serra que está aqui à nossa esquerda, essa serra muito bonita aqui, era tida como Itatuba. Aí foi brasileirando, tornou-se Traituba. E é uma serra onde muitas pessoas vêm para fazer cavalgada, porque o visual é lindo. Olá, você está assistindo ao Agronacional, um programa da TV Brasil em parceria com o Canal Rural. E eu, Jaqueline Silva, estou sempre aqui com você para juntos acompanhar belas histórias e descobrir muitas novidades sobre o universo do agro. E neste episódio especial de hoje, nós vamos rever algumas das melhores matérias de 2022. Vamos começar o programa visitando a Fazenda Nelore Paraná. Eles utilizam o melhoramento genético alinhado à nutrição para aumentar a sua produtividade na criação de bois. Vamos conferir? Estamos em uma das maiores propriedades criadoras do país, a Nelore Paraná. No estado em que a pecuária impulsiona o agronegócio e tem mais de 22 milhões de cabeças, o animal precisa se tornar pesado e fértil mais rápido para o pecuarista ter mais lucratividade e sustentabilidade. Então, tudo que nós buscamos aqui na Agropecuária Nelore Paraná é justamente isso. Ou seja, dos tradicionais 36 meses, que seria o boi de 3 anos, a gente hoje tenta fazer o abate aqui dos nossos animais com as estratégias nutricionais que a gente utiliza ao redor de 21, 22 meses. É logicamente que para isso você gasta mais no investimento nutricional, mas isso é compensado pela questão temporal. Então, no intuito é garantir a mesma margem, gastando praticamente 1 ano ou mais de 1 ano do que o tradicional sistema. Melhorar a genética de um animal significa aumentar a produtividade do sistema por hectare. O grande objetivo aqui é transformar tudo aquilo que o gado come em quilo de carne por um período de tempo menor. A alimentação associada com a genética e o bem-estar animal, ela corresponde praticamente com 70% dos custos de implantação de um sistema de criação de bovinos. O que acontece? Hoje a gente trabalha com alimentações
pré-estabelecidas, bem formuladas, dietas de acordo com a assistência que a gente precisa dar para o gado, a necessidade do rebanho. Então a gente precisa fornecer uma dieta adequada, com os nutrientes adequados, que a gente não consegue suprir com as pastagens, então a gente fornece através de suplementos minerais e proteicos. Depois que a estratégia nutricional é aplicada na criação intensiva ou no confinamento, a fazenda monitora cada uma das cabeças para saber se o objetivo de melhoramento está sendo cumprido. Para isso, a propriedade usa o sistema de avaliação PMGZ. Os indicadores vão mostrar os animais que vão se tornar reprodutores e quais vão para a terminação. A gente foca bastante em algumas características, dentre elas leite, precocidade sexual, crescimento, que nesse caso é representado pelo ganho de peso pós-desmame, peso aos 450 dias, e as características de carcaça, área de olho de lombo e gordura. Dentro disso, a avaliação nossa, dentro do gado puro, os grupos de contemporâneo, ou seja, o intra-rebanho muito bem feito, e além disso, a gente incorporou a avaliação de eficiência alimentar através do uso do intergado. Então a gente também hoje, nossos animais, todos os nossos machos passam pela avaliação de eficiência alimentar através do sistema do intergado. O melhoramento genético de bovinos diminui o ciclo da produção. Com esse ciclo menor, dá para produzir mais carne em um tempo menor, numa área menor e com mais tecnologia. Entendeu agora por que é tão sustentável assim? Na verdade, a genética ela é fundamental, né? Eu acredito que é o seguinte, não adianta a gente ter um ambiente extremamente favorável, seja ele de qualidade de pastagens como essa, seja em nutrição, se o animal não tiver potencial genético. A gente olha para as outras espécies, né, que nos competem, no caso das proteínas de origem animal, no caso de frango e suíno, o que é o grande diferencial? Por ter um intervalo entre geração muito mais curto, a seleção genética ajuda muito, porque o intervalo entre geração, né, ele é muito menor. No caso da cadeia bovina, esse intervalo entre geração é muito maior. Então é por isso que nós temos que nos preocupar ainda mais, porque quando você erra por um longo prazo, e você demora a detectar esse erro. Então, utilizar os programas de melhoramento genético para selecionar os animais corretos e esses animais que antecipam idade ao abate, que produzem mais com menos, que trazem a grande eficiência, isso está disponível. É um cardápio. É como se a gente chegasse num restaurante, a gente chega para escolher um prato. No caso da seleção genética hoje, a gente escolhe os todos através de um menu, onde você tem ali a validação do que é interessante para o seu projeto. No nosso caso, como a gente trabalha com um projeto de ciclo curto, a gente quer o quê? Que sejam animais que respondam às tecnologias que a gente usa, mas eles têm que ter essa genética para que, com bom manejo de pasto, com bom manejo nutricional, eles manifestem esse potencial. Você viu como a estratégia nutricional e a seleção genética são muito importantes para encurtar o ciclo de produção da carne. E isso acaba contribuindo também para melhorar a qualidade e o preço do produto que chega até o consumidor. Agora nós vamos falar de biocombustível. Além do álcool obtido da cana-de-açúcar, a produção de etanol também pode ser feita a partir do milho e tem crescido cada vez mais aqui no Brasil. Vamos conferir? O etanol é feito a partir da cana-de-açúcar, mas não só. Nos últimos anos, o milho tem contribuído para gerar esse biocombustível. E detalhe, sua utilidade vem crescendo a cada ano. Só para se ter uma ideia, de 2013 a 2014 foram 300 mil litros produzidos no Brasil. 2017 a 2018, mais de 5 milhões de litros. 2019 e 2020, aproximadamente 2 bilhões de litros. 2021-2022, mais de 3 bilhões de litros. Mas como o milho se transforma em etanol? Esse engenheiro e gerente industrial de uma usina de etanol de milho em Nova Mirilândia, interior do Mato Grosso, é responsável pela transformação do milho em etanol. O empreendimento como esse de uma usina de etanol de milho e a minha atuação como gerente industrial impacta diretamente na vida das pessoas, já que empregamos diretamente mais de 100 colaboradores e indiretamente temos vários segmentos que nos fornecem serviços, nos prestam serviço. O pessoal do agro, os produtores de milho que conseguem vender seu produto aqui na região, né, entregar um produto, uma commodity para que ela seja agregada a valor e se tenha um produto que é um biocombustível sustentável, ecologicamente correto, para que a gente possa abastecer toda a região e também o Brasil inteiro. O engenheiro percorre vários pontos da planta para checar cada detalhe. São muitos sensores de medições e laboratórios que abastecem a produção. As informações disponíveis
contribuem em tomadas de decisões e garantem eficácia em todas as etapas do processo, que influencia diretamente na qualidade do etanol. Então, o mundo busca hoje matrizes energéticas sustentáveis e o etanol, eu não tenho dúvida que ele sempre vai estar dentro dessa matriz, mesmo que vinculado a outras, como os carros elétricos ou a hidrogênio ou outras tecnologias que venham a surgir, mas a tendência é que o etanol ganhe sempre uma escala e se mantenha aí firme e forte como uma das grandes matrizes energéticas aí de combustíveis do mundo. Já o biodiesel é obtido a partir do esmagamento da soja. Desse processo é extraído o óleo destinado às distribuidoras. Tem também o biogás. As opções de biocombustíveis representam um movimento de expansão global. Esse é o nosso Brasil, um dos maiores produtores de etanol do mundo, contribuindo e muito para a redução das emissões de gases do efeito estufa. E vamos seguir falando de práticas sustentáveis. Você vai ver uma iniciativa em Jataí, Mato Grosso do Sul, que utiliza energia fotovoltaica na suinocultura. O que há poucos anos era algo distante, hoje é realidade, tanto que já é bem mais comum vermos essas placas solares em propriedades rurais. A energia fotovoltaica vem se consolidando entre os produtores como uma alternativa. Isso porque, além de ser uma matriz sustentável, é possível ter grande redução na conta de energia elétrica. É o caso do Zé Pereira, que possui 2 granjas de suínos em Jataí, Mato Grosso do Sul. A suinocultura tem esse problema, né? Principalmente esses modos novos, ele tem um consumo muito alto e nós, analisando no modo geral, né, visitamos outras granjas, outros proprietários, que tem indústria inclusive, né? E nós achamos viável esse projeto de construir a usina aqui de energia fotovoltaica. As placas refletem tanto o calor do sol como também a do solo. As 214 placas instaladas são de última geração, o que gera 14.500 kW de energia por mês. Zerou, né, todo o consumo da minha energia das 2 granjas de suíno que eu tenho e das casas dos funcionários, né, que são tudo ligado aqui. E se Deus quiser, daqui mais 1 mês, 2 meses, a gente está zerando as casas que eu tenho na cidade. Eu tenho 3 casas na cidade, que é uma da minha filha, outra da minha sogra, tem que ajudar a sogra, né? E a minha casa. Mas eu, hoje, assim, como eu tenho uma visão empreendedora, né? Isso é um instinto meu, tá vindo vários produtores rurais da área de suinocultura verificar aqui, né? E a gente está vendo que é o caminho viável para o futuro da suinocultura. Já na propriedade dos amigos Neymar e Eduardo, foram instaladas 172 placas de 540 watts cada, uma geração de 10 a 12 mil kWh por mês, ou seja, atende a demanda das granjas e ainda sobra. É uma estrutura de solo, nós aproveitamos uma área aqui ao lado da granja, que a estrutura de solo ela tem um custo um pouquinho mais alto, mas ela tem um desempenho energético melhor. Ela tem, devido à angulação, a gente pode aproveitar melhor. A propriedade tem cerca de 35 hectares, com 2 núcleos de suínos em crechário. A granja é toda tecnificada e as placas de energia fotovoltaica são mais um investimento a médio prazo que os amigos fizeram. A boa notícia é que já estão colhendo os resultados. Essa planta aqui ela já zerou o gasto de energia dessa granja e ela já está compensando um pouco na outra unidade. Então agora com a entrada de operação da planta nova, né, de fotovoltaica, aí nós vamos ficar autossuficiente em geração de energia também. Em ambas as propriedades, as placas ficam ao lado das granjas e dos transformadores, para não perder nenhuma eficiência. O investimento é alto. Zé Pereira, por exemplo, gastou R$800 mil, mas segundo ele, além do saldo retornar em poucos anos, o ganho também é em sustentabilidade. Eu já estou com um projeto de ampliar. Eu quero, se Deus quiser, eu me der vida e saúde, eu quero trabalhar com consumo zero
aqui na minha propriedade. Hoje nós vamos ficar com praticamente 15 mil suínos, né? E eu quero ter um consumo zero. A economia na conta de luz do suinocultor é muito grande, então vale a pena investir. E agora vamos até uma fazenda no interior de Minas Gerais, onde pai e filha unem experiência, inovação e tecnologia para melhorar o desempenho na pecuária. Vamos ver como a sucessão familiar tem sido bem-sucedida nessa fazenda? Nós estivemos aqui na Fazenda Cigana há 5 anos e registramos o início do trabalho, praticamente o início do trabalho de sucessão familiar com a Ana Paula e o seu pai, o Chico, e começando a trabalhar juntos, discutindo, alinhando o seu trabalho em conjunto aqui na Fazenda. 5 anos depois nós estamos aqui de volta e a Ana vai mostrar um pouco pra gente do que mudou, do que evoluiu. Eu já te adianto, e você viu um pouquinho nas imagens aí, já evoluiu bastante, deu uma cara diferente. E isso é muito importante porque mostra que vocês estão evoluindo, estão crescendo, estão afinando esse trabalho juntos. Fala um pouquinho pra gente disso, Ana. Antes de mais nada, obrigado por receber a gente, poder mostrar essa evolução dentro desse crescimento, desses desafios que vocês encamparam aí, que não são poucos, né, Ana? Agradeço muito a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês e essa troca assim, de experiências, de informações. Fiquei muito feliz de você notar as transformações que aconteceram nesses 5 anos. Então tem sido um trabalho conjunto, amadurecimento, autoconhecimento, que fizeram o nosso negócio crescer, evoluir, a relação com meu pai também melhorar aqui dentro da fazenda. E temos muita fazenda, mas já estamos colhendo os frutos. Que legal. A Ana é formada em zootecnia e também mestre em produção animal, né? Isso. E ela trouxe esse know-how para acrescentar o know-how que o pai dela já tinha, um criador, um pecuarista muito antenado no mercado futuro, no ajuste fino dentro da propriedade. E aí somou-se a experiência com a inovação, com o que a Ana conseguiu estudar e trazer. Como é que foi isso? Porque na época vocês tinham 1 ano mais ou menos trabalhando juntos, né? Isso. E tinham desafios, né? E tínhamos desafios. Eu acho que, igual quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu falei que eu tinha chegado para somar. E ele tinha muito know-how, tem muita sabedoria, faltava isso em mim. Só que eu tenho muita força de vontade e muito conhecimento, externo, porque eu morei nos Estados Unidos, no Texas, depois fui para a Austrália. Então eu já conheci o melhor que tinha fora do Brasil. E eu falava, por mais que eu seja pequena, comparada às grandes operações, pequenas operações que eu conheci fora, eu falei, a minha fazenda pode ser igual eu já conheci, ela pode ter melhoras, maior rentabilidade. O que vocês fazem aqui? Qual é o sistema de produção? O que vocês produzem aqui? Então a Cigana ela é uma fazenda bem intensiva, Nós temos aqui o confinamento, eu falo que ele é o nosso coração, relacionado às outras propriedades, tudo acontece aqui dentro. E eu tenho uma recria a pasto, um confinamento expresso a pasto também, que às vezes a gente usa como semi-confinamento, que acaba intensificando, e o confinamento. E como aqui na propriedade também tem o beneficiamento de grãos, então é tudo integrado, então é bastante movimento aqui. A gente viu um silo que não tinha há 5 anos, você ampliou, né? A fábrica ampliamos a parte de armazenagem de grãos, moega nova, estrutura de elevadores. Então a gente foram 5 anos de bastante investimento e de trabalho certo, graças a Deus. Estruturalmente eu vi que vocês melhoraram as casas dos funcionários, isso é visível. Sim. Acompanhamento dos processos dentro da propriedade, a questão, por exemplo, de treinamento e capacitação, a gente acompanhou, inclusive, aqui um pouco de um dos treinamentos, coincidentemente. Como é que vocês têm gerenciado isso aí? Nós prezamos muito pelas pessoas, pelo bem-estar dos nossos colaboradores. E nós reformamos as casas, da Cigana, das nossas outras propriedades também, buscando que os nossos colaboradores sintam esse cuidado nosso. E eu acredito que a parte de segurança do trabalho é um cuidado que eu tenho, e é o que eu falo para os meus funcionários, com as esposas e os filhos deles, porque se eles vierem a faltar, quem vai sofrer são as esposas e os filhos. Então eles têm que pensar em primeiro lugar, na saúde deles e na família. Então acredito que ter treinamento, ter cobrança, exigir EPI,
é bom para todo mundo, né? Eles se sentem assim que a empresa importa com eles e eles têm o nosso respaldo, né? Então acho que foi uma das melhores coisas foi ter a segurança do trabalho e os treinamentos aqui dentro. Vocês produzem uma parte considerável do alimento que vocês trazem também. Inclusive, pessoal, lá atrás, você está vendo aquela área lá irrigada, é uma área que vocês terceirizaram de vocês para o plantio de batata como forma de recuperação de pastagem. Isso. Nós temos parceria com alguns batateiros e como nós não plantamos soja, né, mas somente pecuária mesmo, então a gente faz a reforma de pasto fazendo arrendamento para batata, que é ótimo, né? E é uma maneira que a gente encontrou de estar reformando as áreas. Legal. E aí vocês produzem também milho e sorgo, é isso? Nós produzimos milho silagem e sorgo produzimos também. Mas a maioria, assim, a gente tem que comprar muito, né, para abastecer. Então é só a silagem mesmo que eu considero que é produção interna. E aí veio o Fazenda Nota 10. A Ana e a Fazenda Cigana tem um ponto importante com relação à Fazenda Nota 10, que elas fizeram parte, a Fazenda fez parte do primeiro time que deu origem ao programa Fazenda Nota 10, ainda na época era Conexão Gestão, era o nome do projeto, depois evoluiu para Fazenda Nota 10. Na época eram 10 propriedades. Como é que foi essa experiência para vocês lá no início, visto que vocês acompanharam todo o caminhar do Fazenda Nota 10 hoje, que é um programa que envolve aí 400 fazendas do Brasil? Eu agradeço muito ao Douglas por ter lembrado da gente. Eu lembro que o primeiro grupo que teve foi no MS, quando eu vi que era o Antônio Schacker tomando conta, eu falei, quando estiver em São Paulo, por favor, me coloca. Nos colocaram e nós estávamos entre essas 10 fazendas, as reuniões eram presenciais, foi um momento de muita troca de experiência entre os participantes. Foi ótimo, a gente fazia visitas também, tivemos a oportunidade de ir na Embraer, fazendas grandes de leite, ou fazendo os nossos companheiros. Então foi muito bacana fazer parte do projeto piloto. Bacana. E aí, continuaram no projeto? Continuamos no projeto. O que o projeto agregou para vocês, Ana Paula? Fez a gente enxergar números, né? Eu lembro que o nosso primeiro resultado, eu fiquei até um pouco assustada, eu peguei meu computador daqui da fazenda, levei para casa e fiquei 3 dias trancada. Falei, meu Deus, vamos, muita coisa para ver. O que tinha de gargalo? O custo excessivo com insumo, com mão de obra também. Então eu falei, não, a gente tem que rever. Dá para melhorar, a gente precisa ter margem, né? Trabalhar sem margem, a gente não... Então fez assim, a gente ficar alerta. Então a gente vem trabalhando em certos pontos. Não é que você está aqui que a minha fazenda é perfeita, tem muitas coisas para a gente melhorar. Então o programa fez enxergar e faz os nossos pontos críticos aí que precisam ser melhorados. Então na época era desembolso, era Sim. custo operacional. Sim. E vocês conseguiram atuar nisso? Estamos atuando ainda, tá? Se eu falar para você, a gente já resolvemos todos os nossos problemas de custo. Ainda não. É muito intensiva a nossa operação, né? A nossa produção de arrobas por hectare é muito alta. Então a gente tem que sempre ficar atento aí na nossa margem, né? Para estar produzindo, mas tendo lucro também. Duas coisas chamaram muito a nossa atenção nesta segunda visita após 5 anos aqui à Fazenda Cigana. A primeira delas é a inserção de tecnologia e, como exemplo aqui atrás, a instalação dos painéis para geração de energia solar. Somente na primeira safra 2021 que ela foi utilizada, teve um impacto de 85% na redução nos custos com energia elétrica. E o segundo fator, vem cá comigo que eu te mostro. O segundo ponto é isso aqui, a utilização dos dejetos gerados no confinamento na produção de fertilizante orgânico, que vai ser usado nas áreas de agricultura, milho e sorgo, e também nas áreas de pastagem. A expectativa é uma redução nas adubações na casa de 50%, que é muito expressivo. Tecnologia de lá, sustentabilidade de cá, gerando o resultado de alta performance da Fazenda Cigana. Conhecendo mais números, vocês conseguem trabalhar melhor esses indicadores, né? Sim. Que número que vocês não tinham, por exemplo, que agora vocês têm, que vocês conseguem enxergar? A porcentagem do custo da nossa arroba. Então a gente sabe o quanto que a nossa... ela realmente custa. Quanto ela realmente custa e o que está dentro dela de porcentagem. Então tanto a nossa arroba é insumo, tanto da nossa arroba é investimento,
máquinas, administração. Então acho que isso é muito importante para você ver como que a sua roupa está sendo composta, né? E aí vocês conseguiram alguns números interessantes. Por exemplo, o ganho médio diário ficou na casa de 1 quilo. Considerando a produção geral. Geral, assim. né? Que é bom. E ultrapassaram as 69 arrobas hectare dentro da última safra, ou seja, eles conseguiram um alto grau de produtividade por hectare, né? Sim, é muito intensivo aqui devido a essa parte nossa feita a pasto também, né? Então acaba tendo uma produção bastante alta. Que belo exemplo de gestão no meio ambiente rural. A Ana e o seu pai demonstram bastante cuidado com a mão de obra, com os animais e com o meio ambiente. E agora nós vamos ver a importância da nutrição para o bom desenvolvimento das aves nas granjas. Atualmente, os avicultores conseguem atingir o peso desejado dos animais em um tempo menor, graças à evolução na dieta e no manejo dos frangos. Vamos conferir? Uma pele sadia, uma carne macia e ossos fortes são resultados de uma nutrição balanceada. Quando a gente fala em balanceamento, a gente fala nos diversos nutrientes que são necessários para o crescimento do animal, o desenvolvimento da ave, né? Nós temos a energia, né, que também é fundamental, energia e proteína. Os animais têm as mesmas exigências de nutrientes. Além disso, de minerais, né? Cálcio, fósforo, microminerais, né? Vários minerais e também vitaminas, tá? Essas são, em essência, o que seria o balanceamento de uma ração, o balanceamento desses nutrientes de acordo com a idade, com a fase de desenvolvimento da ave. E são os pellets de aproximadamente 4,5 milímetros de diâmetro que fornecem os nutrientes necessários para as aves. Mas cada pellet precisa ter a mesma quantidade de ingredientes. Só assim, as aves vão atingir o desenvolvimento ideal nas diferentes fases de crescimento. Para ter a eficiência que a gente busca, assim, não só a eficiência, mas a qualidade também, né? Não basta só produzir de forma eficiente, mas também precisa produzir com qualidade, que é fundamental. Fundamental também é que o avicultor se atente à dieta que ele oferece para cada lote, porque há diferenças nutricionais entre as linhagens. Para o frango pesado são 5 dietas, 5 a 6 dietas, e para o frango griller, que é abatido mais jovem, mais leve, um número menor de dietas, ao redor de 4 dietas. É daí que vem a questão das 4, das 5 dietas, né? E nas quantidades certas. Essas quantidades devem ser programadas de forma adequada, que sejam exatamente as quantidades que foram planejadas, né? Essa é uma parte importante. E o acesso à ração, assim como o acesso à água, ou seja, aí é a parte que, digamos, fica com o produtor, né? A gente elabora um produto balanceado, mas aí tem a parte do manejo alimentar, que a gente chama, para que a gente consiga atingir os objetivos, tanto do ponto de vista da eficiência ou da conversão alimentar, mas também do ponto de vista da qualidade mesmo da carne que está sendo produzida. Produzir com mais eficiência. Hoje os produtores podem atingir o peso desejado dos frangos em menos tempo. Isso porque a ração que eles oferecem a esses animais é uma ração balanceada, com nutrientes na medida certa em quantidades específicas para atender todas as necessidades da cadeia de produção. E é com a chegada dos insumos na fábrica que a primeira parte da produção de ração começa. A gente precisa originar ingredientes de qualidade, com especificações bem claras. A gente também necessita fazer a inspeção no recebimento nas fábricas de ração. Então, todos os ingredientes são recepcionados, são amostrados, são analisados. A segunda parte é a formulação das dietas. Essa formulação, ela é em função da composição dos ingredientes e também em função das necessidades dos animais. E as necessidades dos animais, elas vão variando à medida que o animal vai crescendo. Daí porque é necessário
se fornecer várias rações. O terceiro aspecto fundamental é o tema da produção da ração, né? Ou seja, se eu estou falando de uma receita que é a fórmula, eu preciso falar um pouco do processo de produção, que seria numa analogia com o restaurante, seria a cozinha do restaurante, né? Que começa por a moagem, que tem especificações bastante claras, precisa fazer a pesagem, que a gente chama de dosagem, e a mistura de forma eficiente, o processo de pelletização e resfriamento da ração e a expedição da ração, para que as rações sejam claramente separadas e que possam ser transportadas e cheguem na granja de forma precisa. E o quarto e último processo é o manejo alimentar. Basta ter uma dieta balanceada, adequada, que atenda às necessidades dos animais, nesse caso das aves, mas é preciso também que seja fornecida, né? Seja feito o manejo tanto do fornecimento da ração quanto do aspecto ambiental, para que o animal ou a ave, nesse caso, possa consumir de forma adequada, né? Então, o consumo é fundamental. Impressionante a complexidade que existe na produção de frangos. Tudo isso para que eles recebam os nutrientes necessários, na quantidade certa e com qualidade. E agora vamos até Braganém, um município no estado do Paraná. Vamos conhecer um projeto que ensina práticas sustentáveis na agricultura e pecuária para os alunos de uma escola pública da região. Sou professor de carreira há mais de 25 anos. O Colégio Estadual de Longinópolis fica aqui no interior do município de Braganém, numa área que é totalmente agrícola e também pecuária, né? E nós atendemos alunos, o nosso público de alunos é público dos filhos dessas famílias que trabalham no campo ou trabalham diretamente ligados ao campo. A Corteva vem desenvolvendo um projeto sustentável na região e através do pecuarista a gente conheceu aqui a escola Longinópolis e se encaixa totalmente com o nosso perfil que a gente busca, né? Todo esse envolvimento com o agro vem da família, vem do meu pai, que foi pioneiro aqui na região de Cascavel. O meu pai sempre foi muito ligado nas questões de natureza e nas questões de reflorestamento. Mais recentemente, aí apareceram algumas oportunidades que a gente tinha dificuldade de conseguir espécies nativas e aí apareceu uma possibilidade de um projeto da Corteva, né, que visava integrar a sociedade com a atividade pecuária, né? E aí, então, essa escola que está muito próxima daqui, ela surgiu da possibilidade de uma experiência que eu já tive no Sul, né? Eu pensei em agregar nesse projeto da Corteva, produzindo não só alimentos, mas produzindo plantas nativas para poder reflorestar o que o que o homem destruiu. Foi o seu Edgar que, digamos assim, indicou a escola para a Corteva, né? Trouxe a Corteva até a nossa escola. Nossa, a parceria com a Corteva é assim uma bênção para a nossa comunidade de Longinópolis, para Braganém, né? E para a nossa escola. Por quê? A instalação aqui, a Corteva vem promover a instalação, isso gratuita para a escola, né? De um sistema de irrigação, estufas para a produção de mudas, de frutas e mudas de árvores nativas, né, para promover ações de recuperação ambiental. Também vai fazer um sistema de irrigação na escola e recuperação de um poço artesiano, sistema de captação e distribuição de energia solar para abastecer todo o colégio e também fornecer energia para esse sistema de irrigação e esse programa. Para que isso se mantenha, para que o projeto que a Corteva está financiando e implantando na escola, para que se mantenha ao longo do tempo,
Primeira coisa é trabalhar e envolver o aluno e a comunidade escolar, né? Nós já temos o conteúdo da escola e esse conteúdo articulado com o projeto vai fazer com que esse aluno se sinta parte e se torne parte integrante do dia a dia da escola. Então, dessa forma, o projeto não vai ficar esquecido e vai ser um projeto aí permanente na escola. Algo que vai dar frutos e que vai inspirar outros projetos como o nosso aqui. São 110 alunos que estudam aqui na escola. Se nós conseguimos 10% dessas crianças captar a mensagem que nós queremos da agricultura, da sociedade em geral sustentável, daqui 10, 20 anos nós vamos ter um mundo melhor. Então esse é o principal ponto que a gente vê desse projeto social, trazer algo sustentável para o negócio da pecuária e da agricultura brasileira. Eu, Flávio, vou falar não só do Flávio, mas vou falar em nome dos professores, dos funcionários, né, de toda a comunidade escolar. O nosso sonho, é o meu sonho, porque eu sou o professor, que estou o diretor, e amanhã, de repente, esteja na sala de aula novamente ou fazendo outras atividades. Então, o nosso sonho para essa escola é que essa escola seja uma escola modelo, que tenha o melhor ensino-aprendizagem. É uma escola pública que pode mais e, com certeza, vai fazer muito mais. A gente fica na torcida para que esse projeto sirva como modelo para muitas outras escolas do país, né? Vamos agora à Bahia para ver como um antigo método sustentável de plantio ainda é utilizado na produção de cacau. É o sistema de mata cabruca. Você vai conferir ainda como a solidariedade de um produtor na década de 90 ajudou a recuperar a produção cacaueira na região. Vamos conferir? O brilho no olhar e o sorriso fácil revelam a paixão só de falar o nome dele, o cacau. Filha de produtora em Ilhéus, no sul da Bahia, e à frente dos negócios da família há 4 anos, a história da Cláudia é uma mistura de superação adoçada com exemplo de solidariedade. Isso porque, na década de 90, a chamada podridão parda dizimou os pés de cacau no estado da Bahia. A perda foi tanta que muitos produtores desistiram da lavoura. E o pai da Cláudia foi uma peça fundamental para reconstruir essa história com uma dose extra de generosidade. E o que foi feito, basicamente, foi correr as roças e identificar aquelas plantas que não estavam afetadas pela vassoura. Ele aí começou a divulgar isso e as pessoas vinham à fazenda e levavam as hastes, né, que são os galhos, para fazer a enxertia. E isso foi distribuído de forma gratuita, porque, de fato, a intenção dele era ser uma das pessoas, porque não era só ele que estava fazendo esse trabalho, mas ser uma das pessoas capazes de salvar a região, né, cacaueira. E eu acho que a gente pôde contribuir mesmo com isso. Décadas depois, a Cláudia segue com a produção de cacau em sistema de mata cabrucada, palavra que vem do verbo brocar a mata. É um plantio do fruto sob a sombra das árvores da Mata Atlântica. O sistema já é usado na região há pelo menos 200 anos e é, inclusive, considerado um precursor dos atuais sistemas agroflorestais. O sistema cabruca ele é importante, sim, para a sustentabilidade. Essas áreas elas nunca vão conseguir serem revertidas em pastos, né? Porque tem remanescente de essências nativas da Mata Atlântica. Então, o agricultor ele busca conviver, ter boas práticas para conviver com esse sistema de produção, que é a cabruca. Além da Cláudia, outros cacaueiros da região também fazem uso da cabruca. O xará dela, o Cláudio, é gestor de uma propriedade há pelo menos 10 anos. Espera que o cacau brasileiro seja cada vez mais valorizado. Espero que a gente possa renovar essas lavouras, certo? Espero que o cacau possa ser mais do que um produtor de amêndoas de cacau, certo? Que a gente possa ver um cacau mais valor sempre da questão, tanto do ponto de vista da questão ambiental, como da questão de vista de alimentação. Eu acho que ele pode contribuir muito, certo? Para alimentar as pessoas e muito mais além do que o chocolate. Ele pode contribuir, como contribui na parte da conservação de parte dessa mata que a gente tem aqui. Eu sou filho de produtor da agricultura familiar
É interessante que no tempo áureo do cacau, você vê o seguinte, a gente tinha 5.000 pés de cacau. A fazenda era uma fazenda de 20 hectares. 15 hectares era preservado porque o cacau conseguia manter a família, todo mundo foi estudar. Então, isso a gente quer levar adiante. Você tem uma lavoura em um sistema que você tem árvores centenárias, você tem animais, você tem peixe, você tem rios. Então, a gente vê que isso contribui muito firmemente para a questão ambiental. E como eu vim de lá, estou muito ligado a isso, a gente faz questão que isso dê continuidade, mas que traga também mais renda para quem está no campo, para que possa solidificar eles aqui, né? Esse exemplo pode trazer cada vez mais valor para o fruto, aumentando a renda dos produtores com a produção sustentável do cacau, né? E agora vamos até a fazenda Traituba, que fica no município de Cruzilha, em Minas Gerais. O local histórico é considerado o berço do cavalo manga larga marchador. Vamos conferir? Essa serra que está aqui à nossa esquerda, essa serra muito bonita aqui, era tida como Itatuba. Aí foi brasileirando, tornou-se Traituba. E é uma serra onde muitas pessoas vêm para fazer cavalgada, porque o visual é lindo. Sou filho de Oswaldo Cruz Azevedo Junqueira e Alice Aguiar Junqueira, neto de Otto Junqueira, bisneto de José Frauzinho da Favacho e tataraneto do velho José Frauzinho da Favacho. Meu tataravô, João Pedro Diniz Junqueira, que foi inclusive o que construiu a sede da Traituba, naquela época as propriedades eram bastante grandes, né? E com isso necessitava muito do cavalo. Meu bisavô, que era nascido na Favacho, e casou com a minha bisavó, que era daqui, também era caçador e também fazendeiro, deu outro impulso no criatório daqui, porque a Favacho também, ele lá já mexia com cavalo também. E foi, acredito eu, ou tenho certeza, que nessa época que impulsionou até mais o cavalo aqui na Traituba. E depois veio meu avô, a fazenda aumentou muito, aí a necessidade de cavalo ainda era muito maior. Então, naquela época, meu avô tinha aqui 200 éguas parideiras para servir a propriedade. Com isso, foi selecionando, com calma. Nós somos a sexta geração da família aqui. E desde o primeiro, que é o que construiu a Traituba, que foi o João Pedro, a vida inteira teve tropa, teve cavalo, mas não existia associação, foi muito anterior. E preocupado em fazer animal para trabalhar, para caçar. Porque a caçada deles era, vamos assim dizer, só caçava dentro da propriedade. Então ele estava caçando, mas ele estava dando atenção no serviço de limpa de pasto, de fazendo a cerca, arrumando. Então a pessoa tinha necessidade de montar a cavalo para executar o serviço da fazenda. Nunca preocupamos com cavalo com beleza, mas a gente queria cavalo que tinha estrutura, cavalo que tinha ossatura boa, cascos bons, cômodo bom, índole principalmente de primeira, porque a seleção nossa hoje, inclusive das coisas que a gente mais preserva é índole, cavalo que serve para criança, cavalo que serve para adulto. Preocupação nossa também de sempre selecionar cavalo macios, com bons de cômodo. E o básico que a gente também toda a vida preocupou, e a gente tem essa preocupação até hoje, cavalos bons de membro. Cavalos bons de membro. Porque é igual a casa começa da base. Então, cavalo que não tem base, não é cavalo. O maior carinho, o maior orgulho, eu vou contar, é do Euler, meu irmão, que era meu padrinho de afinidade, ele já não está mais aqui há muitos anos. E ele era veterinário e ele pegou uma égua de confiança daqui da fazenda, a Joia, e levou num criatório aqui próximo. E lá nesse criatório tinha o Herdade, o piá. Ele foi lá no Cafundó, colheu, ele fez esse cruzamento e trouxe. E desse cruzamento é que nasceu o aviso. Eu tenho muito orgulho desse meu irmão,
dessa história? De uns anos para cá, da era de 70, 80 para cá, com o Traituba Aviso, que era um cavalo extremamente macio, de um cômodo fora do comum, uma índole espetacular, e que hoje o sul de Minas, com raras exceções, eu quase te garanto que mais de 90% dos criatórios do sul de Minas tem sangue do Aviso. A mãe dele, a Traituba Joia, era uma égua nossa antiga, que todos os ancestrais delas eram de origem Traituba mesmo, que foi do meu avô, foi do meu bisavô, foi do meu tataravô. Então é um cavalo muito representativo aqui pra gente da Traituba. Nós sempre procuramos, todo ano, pôr uma égua, duas, com algum cavalo de fora, focado sempre no sangue da região mesmo aqui, das linhagens tradicionais, para refrescar sangue, tentando fazer um cavalo meio sangue Traituba e pensando em evolução. Priorizando sempre, como o Frau falou desde o princípio lá, o foco nosso em temperamento e tudo, e tropa boa de sela, animal bom de andar. Então nós usamos JB, nós usamos Bela Cruz, nós usamos Favacho, usamos Angaí. Agora, mais recente, usamos um pouco do Morro Grande e fomos felizes nos acasalamentos que nós fizemos. Conseguimos fazer uns cavalos bem refinados, mas nunca preocupados em fazer um cavalinho bonitinho, bibelô. Vou fazer um animal que monte te dê prazer de você estar andando nele o dia todo. E mais recente, focando, assim, sempre tentando fazer um animal mais lapidado para estar participando de pista. Porque o cavalo antigo nosso era um cavalo mais ibérico, mais desmanchado, com o pescoço, a frente mais feia. Hoje, graças a Deus, nós estamos conseguindo, dentro dos acasalamentos, não preocupado em fazer esse melhoramento zootécnico, mas acaba fazendo. Meu pai, na época, queria comprar um pouco de vaca de leite para aumentar o leite da fazenda. Aí saiu meu irmão e o Mauro Vilela, do Criatório Ambarina, para procurar essas vacas. Saíram, andaram. Chegaram de tardezinha aqui em casa, chegaram no pai, pegaram e falaram: "Seu Oswaldo, nós, em vez de comprarmos 10 vacas, nós compramos 2 éguas. Eles, preocupados do pai ficar bravo, achar ruim, né? Porque o pai queria aumentar o leite. Meu pai simplesmente falou assim: "Vocês acharam que fizeram um bom negócio?" Eu falei: "Achamos." Eu falei: "Então, parabéns." Vou te contar uma historiazinha para você vai ter noção do que é o carinho da gente pelo cavalo. Em 99, nós voltamos a fazer pista. Ficamos 20 anos sem participar de pista. E a minha menina, pequenininha, a Ana, minha mais velha, pequenininha mesmo, quando ela começou a falar, a primeira palavra que ela falou não foi pai, nem mãe, nem papai, nem mamãe, foi o nome de um cavalo, que não é um nome tão fácil de se dizer, que é Pégaso. Dá pra você ter noção da paixão, como é que é pra isso aí. A gente faz o cavalo que a gente gosta. A gente pode até tentar melhorar um pouquinho para aproximar do que o povo quer em pista, mas a gente não entra no modismo. Eu acho assim, você tem o ideal, você tem que ser fiel a ele. E vamos falar assim, nós das linhagens das Pilares, o trabalho é bem próximo um do outro. Sempre focado num cavalo funcional, cavalo de bom temperamento, de boa índole, bom de andar. Então, eu não fugi disso aí, eu acho que você pode não estar na crista, mas você está sempre no meio. Nós colaboramos bastante aí na tropa de bastante gente. Hoje nós estamos aqui, eu, o Frau, a Alice, minha irmã, o Oswaldo e o Avelino, são 5 irmãos. Todos nós temos um pouquinho de tropa. Não é tropa grande, mas nós temos. Agora vamos ver como é que vai ser as gerações futuras aí. É gratificante. A gente tem o peso da responsabilidade de zelar por isso, não deixar acabar, né? De não parar de criar, de dar sequência. A Fala Traituba é uma coisa gostosa, sabe? Um sentimento de aconchego. Embora a gente já não esteja mais aqui, a gente sai daqui, mas a Traituba não sai da gente. O sentimento é esse, é de pertencimento mesmo. E um amor imenso por essa raça, né? Muito legal conhecer a história desse cavalo tão emblemático, né?
E essa foi uma edição especial do Agro Nacional, uma parceria da TV Brasil com o Canal Rural. Na semana que vem estaremos aqui te esperando com mais conteúdo sobre o mundo do campo. Mas você também pode assistir ao nosso programa no TV Brasil Play e nos seguir nas redes sociais da TV Brasil. Um excelente dia para você e que esse início de ano seja incrível. Até semana que vem.